Olá, aventureiro! Nos Reinos Esquecidos, os vampiros são mais do que apenas predadores noturnos. Eles são mestres da manipulação, figuras imortais que moldaram a história com suas intrigas sombrias. De reis ancestrais a guerreiros elfos amaldiçoados, esses mortos-vivos controlam vastos exércitos e se escondem nas sombras de castelos esquecidos, enquanto espalham terror por Faerûn. Hoje vamos mergulhar nas lendas, nos poderes e nas tramas que fazem dos vampiros uma ameaça eterna nos Reinos Esquecidos. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Os vampiros são criaturas mortas-vivas de poder aterrador, amaldiçoados a viver eternamente entre o limiar da vida e da morte. Esses predadores noturnos se alimentam do sangue dos vivos, o que lhes garante não só a imortalidade, mas também a regeneração rápida de qualquer ferimento. A transformação em vampiro ocorre quando uma vítima é completamente drenada e enterrada, retornando à vida sob controle de seu criador, a menos que consiga se libertar dessa escravidão inicial. Com a morte, vêm habilidades sobrenaturais que tornam os vampiros ainda mais temíveis. Eles podem se transformar em névoa ou animais como lobos ou morcegos, além de poder subjugar a vontade de outras criaturas apenas com o poder de seu olhar. Sua força física é descomunal e sua pele pálida, aliada aos olhos vermelhos e garras afiadas, revela sua verdadeira natureza predatória. Mesmo os caninos que podem se retrair se alongam monstruosamente quando se preparam para atacar uma vítima. Quando bem alimentados, os vampiros podem disfarçar temporariamente sua condição. A pele, geralmente cadavérica, adquire uma tonalidade saudável e rosada, mascarando os sinais mais evidentes de sua maldição. Para ocultar ainda mais sua verdadeira forma, alguns vampiros recorrem a truques como maquiagem, mas há detalhes que sempre os traem, como a ausência de sombra e reflexo em espelhos, além de seus movimentos, que são silenciosos como a própria morte. Embora possuam memórias de sua vida mortal, a transformação distorceu suas emoções e vínculos. O que antes era amor se torna uma obsessão sombria, e amizades viram ciúmes destrutivos, onde antigos desejos e frustrações se manifestam de formas cruéis. Vampiros que ansiavam por amor podem caçar vítimas atraentes, enquanto aqueles que idolatravam a juventude são obcecados em destruir a inocência infantil. Muitos acumulam tesouros macabros, colecionando objetos como troféus de seus feitos sombrios. Imortais, pacientes e inteligentes, vampiros elaboram seus planos com meticulosidade, sem pressa. Podem levar décadas ou até séculos, arquitetando vinganças ou planos grandiosos, usando sua longevidade para superar adversários mortais. Eles não apenas mantêm todas as habilidades que possuíam em vida, como ganham novos poderes após a transformação. Podem drenar o sangue e a energia vital das vítimas, comandar criaturas como ratos, lobos e morcegos, e até se transformar em uma forma gasosa para escapar de situações perigosas. Por existirem entre o plano material e o plano de energia negativa, os vampiros são imunes a feitiços que afetam a mente e resistem a quase todos os tipos de dano físico comum. São quase invulneráveis à magia necromântica, frio e eletricidade, regenerando rapidamente de ferimentos, a menos que enfrentem água sagrada ou magia radiante. Seus sentidos são extremamente aguçados, enxergam no escuro e possuem olfato e audição muito superiores ao dos mortais. Contudo, os vampiros têm suas fraquezas. A luz do sol é mortal para eles, queimando sua carne imediatamente. Eles também não podem cruzar água corrente sem sofrer danos. Estão profundamente conectados ao solo em que foram enterrados, e seus caixões, que quando profanados, podem ser sua ruína final. Além disso, eles evitam o cheiro de alho e são incapazes de entrar em uma residência sem um convite explícito. Em combate, os vampiros são imensamente poderosos. Podem lutar com suas garras afiadas, desferindo golpes letais ou usar sua força física sobre-humana para esmagar seus inimigos. Suas mordidas não só ferem, mas drenam a vida da vítima, enfraquecendo-a gravemente. Em momentos críticos, podem invocar enxames de criaturas, como ratos ou morcegos, para criar caos e desviar a atenção.
Esses mestres das trevas são combatentes formidáveis e estrategistas implacáveis, capazes de dominar suas presas, tanto com a força bruta quanto com a manipulação mental. Na hierarquia vampírica, a maioria desses predadores sombrios busca expandir seu poder ao criar servos, conhecidos como crias, que vagueiam pelo mundo em busca de sangue para saciar sua sede eterna. No entanto, esses lacaios não têm a capacidade de transformar outros em vampiros, a menos que seus mestres os permitam beber de seu próprio sangue, conferindo-lhes liberdade e o status de vampiro completo. Poucos mestres concedem essa dádiva, pois isso significaria perder o controle absoluto sobre seus seguidores. Contudo, se um vampiro mestre for destruído, seus servos se libertam e ganham autonomia. Alguns vampiros poderosos se aliam a seres ainda mais temíveis, como Zastan, o Lich líder dos Magos Vermelhos de Tai, que comanda exércitos de mortos-vivos com generais vampiros à frente. Apesar disso, a maioria prefere atuar sozinha, como predadores independentes. Quando se organizam, é comum que estejam sob o comando de um vampiro de grande influência, muitas vezes chamado de Senhor Vampiro. Em planos além do material, como Thanatos, uma camada do abismo, vampiros servem a divindades como Kiaran Seyli, a deusa Drow da morte, na cidade de Naratyr. Já em locais como o Pendor das Sombras e o plano de energia negativa, poderosos vampiros estabelecem feudos e reinos sombrios, governando como barões das trevas. O covil de um vampiro é geralmente uma fortaleza sombria e imponente, como castelos ou mansões antigas, preferencialmente localizadas em locais marcados por tragédias, como campos de batalhas ou cenas de assassinatos. O lugar mais sagrado para eles, no entanto, é seu caixão, onde descansam cercados pela terra de seu sepultamento. Esse caixão é muitas vezes escondido em criptas ou câmaras secretas, longe de olhares mortais. Quando um vampiro se torna especialmente poderoso, a corrupção que ele espalha se reflete no ambiente ao redor do seu covil. A terra apodrece, pestes se proliferam, plantas secam e viram espinhos, e uma névoa densa envolve o local, enquanto as sombras parecem ganhar vida própria. Esses sinais de decadência desaparecem gradualmente após a destruição do vampiro, libertando a terra de sua presença maligna. Como seres que escapam do ciclo natural da vida e da morte, os vampiros existem apenas para espalhar o mal. Não precisam comer, respirar ou dormir, exceto nos momentos em que devem descansar em seus caixões. Quando caçam, são furtivos e rápidos, drenando suas vítimas sem matá-las. Mas se decidem matar, destroem os corpos para impedir que retornem como mortos-vivos. Sua presença é tão maligna que até mesmo animais como cães podem sentir seu cheiro antes de qualquer mortal perceber. A criação de um novo vampiro ocorre quando um vampiro drena completamente a vida de uma criatura viva, como humanoides, gigantes ou até mesmo dragões. Apenas aqueles que são drenados e, em seguida, enterrados, voltam à vida como vampiros. Além disso, certos feitiços como criar mortos-vivos também podem eventualmente resultar em vampiros. Existem raros seres conhecidos como meio-vampiros, e eles podem surgir de duas maneiras. A primeira ocorre quando um vampiro consome sangue suficiente para gerar descendência com um humanoide ou outro monstro, criando uma prole híbrida. Outra forma de meio-vampiros nascerem é quando uma mãe grávida sobrevive ao ataque de um vampiro, resultando em um filho marcado pelo vampirismo. Alguns artefatos mágicos também têm o poder de criar vampiros, como a espada amaldiçoada Veio de Sangue, que suga o sangue de suas vítimas. Caso o portador da espada morra enquanto a empunha, ela o ressuscita drenando sua constituição, e se essa energia vital for completamente drenada, o portador renasce como um vampiro, vinculado à espada até sua destruição. Os restos mortais de um vampiro, como o pó deixado após sua destruição, são altamente valiosos para magos e alquimistas. Esse pó pode ser usado em feitiços como forma gasosa ou proteção contra mortos-vivos. O sangue de vampiro, por sua vez, é um componente crucial em rituais poderosos, como o roubo de alma de Insu, e também pode ser usado para conceder habilidades regenerativas a outros seres. Em rituais de transformação, como os que envolvem a criação de liches ou dracoliches,
O sangue de vampiro é um ingrediente importante para preparar o corpo à imortalidade. Nos Reinos Esquecidos, vampiros aparecem em diversas formas, muitas vezes adaptadas a diferentes raças e regiões. Assim como nas Terras das Brumas, por exemplo, existem variações de vampirismos específicas para anões, elfos e gnomos. Entre as diversas formas de vampirismo, destacam-se o vampiro cerebral, que é uma variedade rara que não sofre os efeitos nocivos da luz solar, mas ao invés de sangue, consomem os cérebros de suas vítimas. O vampiro cadáver é aquele surgido após a praga mágica, resultado de enterros impróprios ou corrupção por energias malignas. O Dhampir, chamados caminhantes diurnos, são híbridos que possuem parte do sangue vampírico, mas podem andar sob a luz do dia. O vampiro oriental é encontrado em Karatur, pode se tornar invisível à vontade, mas não possui as habilidades de transformação em vapor ou encanto. O vampiro infernal é imune à luz do sol, mas incapaz de voar ou se transformar em vapor. O Senhor Vampiro é um vampiro capaz de controlar um grande número de servos, tendo muitas vezes um escolhido de poder superior. Os Nosferatu são uma versão mais grotesca e primitiva dos vampiros, encontrada principalmente nas Terras das Brumas. As crias vampíricas são sugadores de sangue inferiores que servem a seus mestres vampiros. A Vélia é uma espécie de vampiro aquático. A Musa Vampira é oriunda da Grécia das Fadas. São conhecidas por inspirar criatividade sombria em artistas. E o Vampire, uma rara variante conhecida como Fantasmas de Fogo, encontrada em Faerun. Essas criaturas mostram que o vampirismo é tão diversificado quanto as criaturas que caem sob sua maldição, cada uma adaptada a diferentes ambientes e histórias, sempre deixando um rastro de terror por onde passam. Nos Reinos Esquecidos, muitos vampiros deixaram sua marca sombria ao longo dos séculos, consolidando-se como figuras poderosas e temidas. Um exemplo é Arthur Morlin, um mercenário da dinastia Shun, que com mais de 400 anos estabeleceu-se em águas profundas. Outro nome notável é Dayan, que conquistou um território nas profundezas da Submontanha, ou Undermountain, após a suposta morte do mago louco Halaster Manto Negro. Erlisa Darassin, vice-rainha de Cair Pradoeste, nas Ilhas Altalúnia, ou Ilhas Munchai, governando secretamente como uma vampira. O Elfo do Sol Jander Estrela Solar, transformado em vampiro em encontro eterno, acabou nas nefastas Terras das Brumas, enquanto Caçador Sar, um senhor vampiro élfico, governava com mão de ferro em Portão de Baldur. Niressa Fles, antes de Zastan, ocupava o posto de Zulkir da necromancia em Tai. E Shintlara Alvrindar, uma drow vampira, servia como clériga de Lolth na cidade subterrânea de Shed-Nazad. Entre as organizações vampíricas, destaca-se a infame Companhia Mercenária dos Homens da Meia-Noite, formada por mais de 100 mortos-vivos, incluindo vampiros que agiam por toda Faerun, espalhando terror e ganância. Nos Reinos Esquecidos, os vampiros são sinônimo de uma longa e misteriosa trajetória de terror. Um dos primeiros a conquistar notoriedade foi Orlok, conhecido como o Rei da Noite. No ano de 286, antes do Cômputo dos Vales, ele conquistou o Portão Ocidental e reinou por mais de um século, até ser derrubado pelo paladino Gen Solelon, a serviço de Lathander. Mesmo após sua queda, os vampiros que ele deixou para trás se esconderam nas profundezas das catacumbas, perpetuando o título de Rei da Noite até o final do século XIV. Outros eventos marcantes incluem o acordo sombrio feito entre Gelfin Hornreach, sacerdote de Mistra, e um vampiro da Costa da Espada, entre 326 e 337 do Cômputo dos Vales. Gelfin usava suas ilusões para atrair aventureiros e vítimas para as garras de seu aliado vampírico. Já em 796, o Vale Feliz, na Terra dos Vales, foi devastada por uma infestação vampírica tão severa que a região passou a ser chamada de Vale da Adaga. Em Flan, no ano de 1340, um vampiro poderoso tomou o cemitério de Valhringen e desafiou Tarl Desenia, um herói da cidade, roubando o martelo de Tyr. Tarl, junto com seus aliados, enfrentou o vampiro e recuperou o artefato, aparentemente derrotando a ameaça. Durante a década de 1360, os vampiros Khuzand,
e sua consorte, Mordroka, dominaram a fortaleza do Penhasco da Caveira, até serem expulsos pelos Cavaleiros Púrpura de Cormyr. No entanto, retornaram para se vingar, transformando o herói Vidrun Starbrow em um vampiro, o que desencadeou uma série de tragédias. Em 1368, a cidade de Afkatla foi palco de uma violenta guerra entre guildas, quando Bori, uma vampira e irmã de Jon Irenicus, liderou um grupo de vampiros contra os Ladrões das Sombras. Esse conflito culminou em um confronto épico com Abdel Adrin, cria de Baal. O início do século XV trouxe mais tragédias. No Baronato da Noite, em Ur-Khazar, vampiros assolavam a região, enquanto em Portão Ocidental, Orbeck, um clone vampírico do arquimago Menshun, tomou controle da Guilda dos Máscaras da Noite. Nesta mesma época, Scythe, um senhor vampiro, governava exércitos de mortos-vivos e licântropos em Veylan. Em 1492, o vampiro élfico Cazador Sar tentou se transformar em um vampiro ascendente através de um ritual concedido por Mefistófeles. Esse ritual exigia o sacrifício de muitos de seus servos vampiros, como Astarion Anconin, que ajudou-o a reunir as vítimas necessárias. Por trás dessas histórias individuais, mesmo que oriundo dos domínios do pavor, a lenda de Strahd von Zarovich, o Senhor Sombrio da Baróvia, repercute nos Reinos Esquecidos. Muitos acreditam que ele foi o primeiro vampiro, amaldiçoado pelos poderes sombrios. Outros especulam que o demônio Orcus tenha criado os primeiros vampiros. Há ainda relatos sobre a criação de uma árvore maligna nascida do sangue do vampiro Gultias, e sobre a enigmática morte carmesim, que ocorre quando um vampiro é destruído, mas não consegue retornar ao seu lugar de descanso. Essas lendas mostram que o vampirismo nos Reinos Esquecidos é tão antigo quanto Faerûn, e sua influência maléfica continua a crescer nas sombras, espalhando caos e destruição. Nos Reinos Esquecidos, os vampiros se destacam como figuras imortais que, ao longo dos séculos, moldaram a história com suas tramas sombrias e seus reinados de terror. Desde os antigos senhores vampiros como Orlek, até os mais recentes como Cazador Sar, são seres que deixaram cicatrizes profundas em Faerûn, envolvendo-se em batalhas, conspirações e maldições. Lendas e eventos como a devastação no Vale da Adaga mostram que o vampirismo não é apenas uma ameaça física, mas também um mal que corrompe a própria essência do mundo. Mesmo após a destruição de muitos desses vampiros, sua influência persiste, assombrando o presente e o futuro dos reinos. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!